Fala galerinha, como vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos ao meu canal Simples Matemática, que é o professor Adalberto. E vamos para mais uma videoaula. E hoje o nosso assunto é sobre sistema de equações do primeiro grau. Vamos lá? Bem, pessoal, o que é um sistema de equações de primeiro grau? Vocês já aprenderam aí equações de primeiro grau, né? Que é um assunto lá do sétimo ano, mais ou menos. Que é um assunto do sétimo ano, né? Que são equações de primeiro grau. Só que aí vocês veem apenas as equações do primeiro grau com uma incógnita, né? Ou seja, com uma letra. Agora, o sistema de equações, a gente consegue resolver equações que tenham duas incógnitas, ou seja, duas letras diferentes. Então, geralmente, nesse tipo de equação aí, no sistema de equações, a gente vai ver letras x e y, por exemplo, em uma mesma equação. Então, vamos lá. Segue aqui comigo. Então, nós temos equações de primeiro grau com duas incógnitas. Aí eu coloquei um exemplo aí, e a primeira coisa que a gente vai observar é como a gente vai montar uma equação, como a gente vai montar um sistema de equações através de um problema, certo? Então esse é o principal objetivo, é vir um problema na questão e você conseguir transformar aquele problema em uma sentença matemática, certo? Então a gente vai ler bem direitinho, bem detalhado e vai montando a equação bem direitinho, ok? Então vamos lá. Nesse caso aqui nós temos a soma de dois números reais é 7. Então pessoal, quando ele fala a soma de dois números, a soma de dois números reais, você sabe que número é esse? Você sabe quais números são esses? Porque ele está dizendo que são dois números somados que vai dar o valor 7. Se eu não sei que números são esses, então nós temos que representar esses números por x e y. Aí você diz, não poderia colocar x mais x igual a 7. Não, não pode. Porque nesse caso você estaria dizendo que os números seriam iguais. Por exemplo, x mais x é igual a 7. Se você colocar 3 mais 3 vai dar 6. Não tem como dar 7. Se você colocar 4 mais 4 vai dar 8. Não tem como dar 7. Então são dois números diferentes que somados vai dar 7. Ok? Então a pergunta é, quais são esses possíveis números? Então, pessoal, aqui eu montei a equação, né? Nós temos aqui dois números. Eu tenho o número x, ó, mais o número y é igual a 7. Ou seja, isso aqui que a gente falou lá no começo, ó, a gente já montou uma equação, certo? Então a soma de dois números, ó, a soma mais de dois números que eu não sei quais são, é igual a 7. Então está montada a nossa equação. Só que aí nós temos várias possibilidades disso acontecer. Eu posso dizer que x vale 1 e y vale 6. 1 mais 6, 7. Eu posso dizer que x vale 4 e que y vale 3. 4 mais 3, 7. Ou seja, nós vamos ter aí várias possibilidades de resultados. Então, essas possibilidades de resultados, nós chamamos elas de pares ordenados, certo? O que são pares ordenados? Os pares ordenados são justamente esses valores que nós encontraremos, sendo que organizados. O primeiro número vai ser o valor de x e o segundo número vai ser o valor de y. Então, por exemplo, se eu disser que x vale 0 e y vale 7, tá certo? Tá. Porque se você pegar o x, que vale 0, colocar no lugar do x aqui, ó, 0, mais, repetir o mais, e no lugar do y eu colocar 7, ó, 0 mais 7 é igual a 7.
Isso quer dizer que x pode ser 0 e y pode ser 7, certo? Um outro exemplo que eu coloquei aqui, uma outra possibilidade é x ser 1 e y ser 6. Se a gente vem para a equação, ó, se x for 1, x é 1, mais y é 6, 1 mais 6, 7. Então é uma possibilidade de resultados. X pode ser 1, y pode ser 6. Outra possibilidade de resultado, x pode ser 2 e y pode ser 5. Se a gente colocar aqui, ó, 2 mais 5, vai dar 7. Outra possibilidade, x pode ser 3 e y pode ser 4. 3 mais 4, 7. E assim sucessivamente. A gente pode ter vários resultados nessa equação. Por quê? Porque nós temos duas letras, duas incógnitas. Se eu disser que x é 4 e y é 3, ó, 4 mais 3, 7. Dá 7 do mesmo jeito. Se eu disser que x é 5 e y é 2, 5 mais 2, 7. Posso dizer que x é 6 e y é 1. 6 mais 1, 7 do mesmo jeito. Posso dizer que x é 7 e que y é 0. 7 mais 0, o valor é 7. Ou seja, nesse caso aí, nós vimos que x e y, eles possuem valores diferentes. Só que nesse caso específico, somados, tem que dar 7. Então nós vimos várias possibilidades de resultados aí que pode deixar essa afirmação verdadeira, essa equação verdadeira, ok? E aí você pode perguntar, e qual desses pares ordenados é o correto? Todos eles são corretos. Só que aí quando entra o sistema de equações, o que é um sistema de equações? É quando você tem duas equações juntas para resolver. Então aí sim, apenas um par ordenado desse é verdadeiro. Vamos ver lá? Eu vou colocar aqui os exemplos do sistema de equações de primeiro grau. Agora nós vamos ver realmente como se calcula um sistema. Então, vê só. Nós podemos calcular um sistema de equações por dois métodos. Nós podemos utilizar o método da substituição e podemos usar o método da adição. Então, são os dois métodos que nós podemos utilizar. Eu vou explicar os dois e na atividade vocês vão poder usar qualquer um deles, ok? Então, olha só, na atividade, na prova, aí qualquer um dos dois vocês podem usar que vocês irão encontrar o resultado, certo? Então, nós podemos usar o método da substituição e o método da adição. Eu prefiro usar o método da adição, é bem mais fácil. Mas, como eu já disse, eu vou ensinar os dois e aí vocês é quem vão escolher, ok? Então, vamos lá. Método da substituição. Prestem atenção nesse problema que nós temos aí. Ó. Em um estacionamento entre carros e motos, há 12 veículos. Ou seja, está o estacionamento lá. Dentro desse estacionamento tem carros e tem motos. Só que ele não sabe quantos carros e quantas motos exatamente de cada um vai ter. A única coisa que ele sabe é que lá tem 12 veículos. Juntando os carros e as motos. Tem 12, certo? A diferença entre o número de carros e o dobro do número de motos é igual a 3. Então, ó, se você diminuir aí, ver a diferença entre carros e o dobro do número de motos, você vai encontrar 3. A pergunta é, quantos carros e quantas motos existem nesse estacionamento? Primeira coisa que a gente vai fazer, analisar o problema e dizer o que é que a gente tem nesse problema. Então, vê só. Primeira coisa, eu vou dizer que carros vai ser representado pela letra X. E eu vou dizer que as motos vão ser representadas pela letra Y, ok? Esse é o primeiro ponto. Em toda a questão, sempre vão vir duas coisas diferentes, certo? Nessa questão foi carros e motos. Pode ter uma questão que venha falando sobre, por exemplo, galinhas e coelhos.
Então você, por exemplo, pega galinhas X e coelhos vai representar Y. Isso vai depender muito das questões, certo? Nessa questão aqui, a gente vai dizer que carros vale X e motos vale Y. Então vamos voltar para o começo da questão. Em um estacionamento, entre carros e motos, existem 12 veículos. Se existem 12 veículos entre carros e motos, ou seja, os dois juntos, eu posso dizer que X mais Y é igual a 12. Ou seja, X não são os carros, Y não são as motos. Então eu posso dizer que os carros mais as motos são 12 no total. Só que a gente está representando os carros por X e as motos por Y. Então aqui eu coloquei X mais Y é igual a 12. Ok até aí? Então nós temos que encontrar uma outra equação agora. Qual é a outra equação? Ó, ele diz que a diferença... O que é diferença? Diferença é quando a gente usa um sinal de menos, né? Olha o sinal de menos aqui. Então toda vez que ele falar diferença, a gente vai ter que usar o sinal de menos na equação, ok? Então a diferença entre o número de carros, ó, o número de carros está sendo representado por quem? Por X. Então, ó, o número de carros X menos o dobro do número de motos. O número de motos está sendo representado por Y. Qual é o dobro de Y? O dobro de Y vai ser 2Y. Tudo isso vai ser, ó, igual a 3. Então, coloquei aqui igual a 3. Isso quer dizer que nós montamos o sistema, ó, tá montado o sistema aqui, certo? Para a gente poder resolver. Eita, saiu errado aqui. Então, a gente vai ter que montar o sistema aqui. Eita. Deixa eu ver se desfaz. Desfaz não. Pegar a borracha aqui. Pronto. Então aqui nós temos um sistema, certo? Um sistema montado de acordo com o que nós encontramos lá na questão. Então x mais y igual a 12. Por que x mais y igual a 12? Porque x são carros, x é carros, y é motos, os dois juntos tem 12, certo? E embaixo, x menos 2y é igual a 3. Por quê? Porque o número de carros, que é x, menos o dobro de motos, que é 2y, vai ser igual a 3. Agora vamos resolver isso pelo método da substituição. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, escolher qualquer uma das duas equações. Qual é a que eu vou escolher? A mais simples, a mais fácil. A que tiver menos valores. Ou seja, a gente olhando para essas duas equações aqui, a mais simples é essa de cima, né? Nós só temos duas letras e nós só temos o 12. Na de baixo a gente tem letra junto com número, então já vai complicar um pouco. Então qual é a dica? Pega a equação que for mais simples, a que tiver menos valores, ok? Então, eu vou pegar a primeira equação, que é x mais y igual a 12, e o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar, eu vou deixar sozinha uma das duas letras. Ou eu deixo só o x, ou eu deixo só o y. Como o x já está desse lado aqui, ó, eu vou isolar ele, vou passar o y, eu vou passar esse y para o outro lado. E a gente já viu em equação que quando a gente passa um número ou uma letra de um lado para o outro, ele troca de sinal. Então, x mais y igual a 12, eu vou isolar o x e esse y, que é positivo, vou levar ele para o outro lado. Então, o que é que vai acontecer? Ó? O x ficou isolado, né? O 12 eu repeti e o mais y eu levei para o outro lado, ficou menos y. Lembrem-se, toda vez que você passar uma letra ou um número para um lado ou para o outro, você tem que trocar o sinal dele, ok? Então, ó, x é igual a 12 menos y. Você sabe quanto é o valor de y para fazer 12 menos y?
Não sabe. Então o que é que você vai fazer? Vai parar a conta aí. Parou. O que é que você vai fazer agora? Pegar outra equação. Eu vou pegar a segunda equação, ó, que é x menos 2y igual a 3. X menos 2y igual a 3. E vou substituir o valor que eu tinha isolado no começo. Quem foi que eu isolei aqui? Eu isolei o x. Isso quer dizer que a gente vai pegar esse valor que é do x, ó. X é igual a 12 menos y. O que é que a gente vai fazer? No lugar do x, lá na segunda equação, a gente vai colocar 12 menos y. Então, vê só. No lugar do x, eu coloquei 12 menos y. Por que eu estou colocando 12 menos y? Porque aqui, ó, ele está afirmando que x é igual a 12 menos y. Se x é igual a 12 menos y, então lá na outra equação, no lugar de x, eu vou colocar 12 menos y. O resto da equação a gente vai repetir. Ó. Repetiu menos 2y, repetiu igual a 3. O que é que a gente vai fazer? Elimina esses parênteses, certo? Eliminei os parênteses. Vai ficar ó, 12 menos y menos 2y igual a 3. A gente vai separar, ó, letra para um lado e número para outro. Tudo isso vocês já viram lá em equações, né? Quando a gente separa todas as letras para um lado, todos os números para outro. Lembrando que quando troca de lugar, né, quando ele passa pela igualdade, ele também troca de sinal. Então é justamente o que aconteceu aí, ó. Menos y, menos 2y são letras, né? Então a gente colocou elas aqui antes da igualdade. Igual a 3. Esse 12, ele tem que ir para o outro lado. Como ele vai para o outro lado, ó, esse 12 é positivo, ele vem negativo. Menos 12. Então agora a gente pode resolver. Ó. Menos y com menos 2y. Esse y é como se fosse 1 na frente dele. Então, se você está devendo 1 e fica devendo 2, isso quer dizer que no total você vai ficar devendo 3. Ou seja, nós vamos ter aqui menos 3y igual 3 menos 12 dá menos 9. E aí, ó, a gente vai fazer aqui uma divisão, y vai ser igual a 9 dividido por 3. Esse 3 que está com y, ele desce para dividir. Então, 9 dividido por 3. Por que eu coloquei positivo aqui? Porque os dois são negativos. Ó. Menos com menos dá mais, não é isso? Então, y é igual a 9 dividido por 3. 9 dividido por 3, y é igual a 3. Beleza até aí? Então, nós encontramos a quantidade de motos. Ó, y são as motos. Lá no comecinho a gente tinha definido isso. Então, nós temos 3 motos nesse estacionamento. E para descobrir a quantidade de carros, então a gente vai voltar com esse y igual a 3, ó, lá para aquela questão que a gente tinha parado. Porque eu não sabia quanto era o valor de y. Agora eu sei. O valor de y é 3. Então vou voltar e substituir. Ó. 12 menos 3, nós temos x igual a 9. Então, olha lá como é que se chama? Fugiu o nome. A solução desse problema é 9 e 3. Ó. Sempre primeiro o valor de x, depois você coloca o valor de y, certo? Então aqui nós temos o par ordenado correto, 9 e 3. Ou seja, nós temos 9 carros e 3 motos, ok? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, tenta voltar o vídeo um pouquinho para ver a explicação novamente. Mas nós temos outro exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Olha o exemplo. Pipoca, em sua última partida, Pipoca é o nome do jogador, viu? Pipoca, em sua última partida, acertou X arremessos, ó, ele acertou X arremessos de 2 pontos. E Y arremessos de 3 pontos. Então ele acertou alguns arremessos de 2 pontos e acertou alguns arremessos de 3 pontos. O que a gente pode definir com isso? Ó,
que os arremessos de 2 pontos eu vou representar por x. Os arremessos de 3 pontos nós vamos representar por y, certo? E ele diz que ele acertou 25 arremessos no total e marcou 52 pontos. Quantos arremessos de 2 e de 3 pontos ele fez? Então a gente sabe que ele fez arremessos de 2 pontos e que ele fez também arremessos de 3 pontos. Só que quantos de cada um ele fez? Quantos arremessos de 2 e quantos arremessos de 3 pontos? Então vamos montar o sistema de equações. Primeira coisa que ele diz aqui, ó, é que ele acertou 25 arremessos. Se ele acertou 25 arremessos, isso quer dizer que o total de arremessos x e o total de arremessos y, os dois juntos, são 25. Então foi o que eu fiz aqui, ó. X mais y é igual a 25, ok? A outra equação vai ser essa, ó. 2x mais 3y igual a 55. Por quê? Porque ele fez x cestas de 2 pontos, então 2x. Ele fez y cestas de 3 pontos, então 3y. Todos os pontos somados, nós vamos encontrar 55 pontos. Então, o sistema ele está montado dessa forma, certo? Então, nós temos aí x mais y igual a 25 e 2x mais 3y igual a 55. Vamos tentar resolver. Primeira coisa que a gente vai fazer, escolher a equação mais fácil, a mais simples. Qual é a equação mais simples aqui? A equação mais simples é a de cima, porque tem menos valores, né? Tem menos números. Então eu peguei a primeira equação, ó, x mais y igual a 25. O que é que a gente vai fazer? Isolar ou x ou y. Aqui eu vou isolar o x, porque ele já está do lado de cá, né? Então isolando o x, ó, vai ficar x igual a 25, repete. Esse mais y ele passa para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele fica negativo. Então ficou x igual a 25 menos y. Você sabe qual é o valor de y? Não. Então deixa a conta aí, para a conta e vamos pegar a segunda equação. A segunda equação é 2x mais 3y igual a 55. Ó. 2x mais 3y igual a 55. O que é que a gente vai fazer? No lugar do x, eu vou colocar 25 menos y. Então aqui, ó, no lugar desse x aqui, eu vou colocar 25 menos y. Então olha como é que vai ficar. Esse 2 que antecede o x, que está antes do x, esse 2 ele continua, 2, só que toda vez que nós temos um número junto de uma letra, nós temos uma multiplicação. Então eu repeti esse número 2 aqui, ó, e vou multiplicar pelo valor de x. Quem é x? 25 menos y. Então a gente vai pegar ele e substituir o x. Ó. 25 menos y. O restante da equação a gente repete. Mais 3y igual a 55. Ok? Nesse caso, a gente tem que fazer uma multiplicação de produto notável. Ou seja, o número que está fora vai multiplicar os dois números que estão dentro. Ó, a gente vai fazer 2 vezes 25 e depois vai fazer 2 vezes y. Certo? Então, 2 vezes 25 dá 50. 2 vezes menos y dá menos 2y. Então, ó, 2 vezes 25 dá 50. 2 vezes y dá menos 2y. E repete o resto, ó, mais 3y igual a 55. Feito isso, a gente vai separar letra para um lado, número para o outro. Percebam que menos 2x mais 2y já estão no primeiro membro, né? Já estão antes da igualdade. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai repetir eles aqui, ó. Repete os 55. Esse 50, ele vai ter que ir lá para o outro lado. Esse 50, ele tem que vir para cá. Então, quando ele passa da igualdade, ele vai ficar menos 50. Então, resolvendo, ó, menos 2 mais 3. Se eu estou devendo 2, mas tenho 3 para pagar, então eu vou ficar sobrando 1, né?
Então vai ficar y positivo. E aqui 55 menos 50 dá 5. Encontramos o valor de y. O que a gente vai fazer agora? Pega esse valor que a gente encontrou de y e leva ele lá para cima, para a gente substituir aqui. Então x vai ser igual a 25 menos 5, que é o valor de y. 25 menos 5, x é igual a 20. Ou seja, ele fez x, né? 20 sextas, quer dizer, 20 sextas x e fez 5 sextas y. Ó, 20 sextas de 2 pontos e 5 sextas de 3 pontos, ok? Deu para entender aí? Espero que sim, ok? Então agora a gente vai para um outro método que nós tínhamos visto antes, desculpa aí, que é o método da adição. Qual é o método da adição? É o bem mais simples, é bem mais fácil do que esse. Mas aí vocês vão poder usar qualquer um dos dois, ok? Então vamos lá para o método da adição. Vê só. Resolva o sistema abaixo. Aqui o sistema já veio pronto, melhor ainda, né? Não veio problema para você interpretar e montar o sistema. Aqui o sistema já veio pronto, somente para você resolver. Então como é que a gente vai resolver pelo método da adição? Percebam que lá no método da substituição a gente escolhia a mais simples, a mais fácil. Aqui não. Aqui a gente não vai precisar escolher a mais simples. A gente só vai olhar, certo? Se as letras que estão em cima e embaixo, se elas têm a mesma quantidade e se elas têm sinais diferentes. Isso vai ser o primordial. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o x, ó, o x. Esse x está positivo e esse x também está positivo, certo? Percebam que a quantidade de x é a mesma. Eu tenho x em cima e tenho x embaixo. Isso é ótimo, certo? Só que um detalhe, os dois são positivos. Para a gente resolver pelo método da adição, tem que estar um positivo e um negativo. Só que vamos olhar aí, ó, o y. Esse y aqui, ó, ele está positivo. Esse y aqui, ele está negativo. Então tá do jeito que a gente precisa. Y em cima, y embaixo, mesma quantidade, ok. Sinais, y positivo em cima, y negativo embaixo, sinais diferentes. Melhor ainda, justamente isso, quando a gente for resolver pelo método da adição, a letra ou x ou y, elas têm que estar na mesma quantidade, certo? E os sinais têm que estar diferentes. Eles têm que estar diferentes, senão você vai ter que usar um outro artifício que daqui a pouco a gente vai ver, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Eu repeti aqui embaixo o sistema novamente, só que eu coloquei, ó, esse tracinho aqui e o símbolo de mais, justamente porque a gente vai usar o método da adição. Então eu coloquei o sinal de mais, ó, eu vou somar o de cima com o de baixo, né? Passei o tracinho para botar o resultado logo abaixo. O que é que a gente vai fazer? Lembram que eu disse que o y tá tudo ok, o y tá igual em cima, y igual embaixo, sinal diferente, um tá positivo e um tá negativo. O que é que eu vou fazer? Cortar, eliminar. Justamente por isso que é mais fácil, porque você vai eliminar ele do sistema e o que é que vai acontecer? Você vai somar o que sobrou, ó. X mais x. Se você tem uma letra x mais uma outra letra x, você vai ter duas letras x. Então vai ficar, ó, 2x. E vai somar lá no final, ó, 10 mais 6, 16. O que é que acontece? Resolve essa equaçãozinha aqui, ó. Esse 2 que está com a letra vai passar para dividir o 16. Então vai ficar, ó, x igual a 16 dividido por 2. 16 dividido por 2, x é igual a 8. Já encontrei o valor de x. Muito simples, não é isso? E agora para descobrir o valor do y? Para descobrir o valor do y, você vai pegar qualquer uma das duas equações. Eu vou pegar a mais simples ou a mais fácil. Nesse caso eu vou pegar a positiva. Ó,
Para descobrir o valor de y, escolhemos qualquer uma das equações. Eu escolhi a primeira, x mais y igual a 10. Escolhi a de cima, x mais y igual a 10. O que é que a gente vai fazer? Se eu já sei o valor de x, que é 8, no lugar de x aqui, ó, vou colocar 8. Então, no lugar do x ficou 8, mais y, repetir, igual a 10, repetir. O que é que faz? Separa a letra para um lado, número para o outro. Então, o y vai continuar onde ele está. O y continua aqui, ó. Só que esse 8, ele vai ter que ir para o outro lado. Então, ó, o y continuou igual a 10. 8 vai para o outro lado, vai ficar menos 8. Então, y é igual a 10 menos 8, 2. Então, o valor de y é igual a 2. Encontramos a solução. Primeiro, sempre, lembre-se, o valor de x, depois o valor de y. O valor de x é 8, o valor de y é 2. Ok? Vamos ver um outro exemplo aí de método da adição. Resolva o sistema abaixo. Então, o sistema já está pronto, não precisa você interpretar problema nenhum. Então, aqui já está prontinho, é só a gente resolver. Então, vamos lá. Nós vimos anteriormente que a gente precisa cortar, eliminar uma das duas letras, ou x ou y. Só que para isso, a quantidade de letras em cima e embaixo tem que estar a mesma. E os sinais diferentes. Então, vamos analisar essa daqui. Em cima eu tenho duas letras x. Embaixo eu tenho 3 letras x. O que é que significa? Que as letras têm quantidades diferentes. Eu já não posso cortar aí, certo? Vamos lá. Vamos observar o y para ver se o y dá para cortar. Eu tenho o y em cima. No caso aí, como ele está sozinho, eu só tenho uma letra y. E embaixo nós temos 3 letras y. A quantidade está diferente. Não pode cortar. E aí, professor, o que é que eu faço se eu não posso cortar? Não posso eliminar? Como é que eu vou resolver isso? Você vai ter que multiplicar uma das equações, certo? Ou por 2, ou por 3, ou por 4, ou por 5. Você vai poder multiplicar por qualquer número para que deixe ela igual, ou x ou y, para que você deixe eles iguais. Nesse caso aqui, ó, você tem algum número que você multiplique 2, que dê 3? Por exemplo, 2 vezes algum número que dê 3. Você consegue fazer isso? Não. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4, já passou. Então você não vai conseguir igualar o x aqui. Se você for para o y, ó, esse y de cima, você pode multiplicar ele por 3. Por quê? Você multiplicando esse y de cima por 3, ó, 3 vezes y vai ficar 3y. Então nós vamos ter 3y em cima, 3y embaixo. As letras vão ficar iguais. E o interessante é que os sinais já são diferentes, ó. Mais em cima, menos embaixo. Então como é que a gente vai fazer isso? Se eu vou ter que multiplicar por 3, eu vou ter que multiplicar a equação toda. Então vai ficar o seguinte, ó. 2 vezes 3 dá 6. Certo? Repete o mais. Y vezes 3 dá 3y. Aqui embaixo. Igual 20 vezes 3 dá 60. Então percebam que a gente multiplicou a equação todinha. 2 vezes x deu 2x vezes 3 deu 6x. Y vezes 3, 3y. 20 vezes 3, 60. A equação de baixo, a gente não vai fazer nada com ela, vai só repetir, ó. 3x, 3y e 30. Agora sim, ó. Deixa eu pegar aqui. Agora sim, o y ficou igual, ó. A quantidade de letras e os sinais diferentes. Ó, eu tenho 3y em cima, tenho 3y embaixo e os sinais estão diferentes. Então, o que é que a gente pode fazer agora? Fazer a adição. Eliminou, porque está igual, né? E sinais diferentes. Elimina, agora a gente vai somar o que sobrou. Se eu tenho 6x mais 3 letras x, nós vamos ter no total 9 letras x.
E somando lá do outro lado, no final, ó, 60 mais 30, 90. O que é que eu vou fazer com esse 9? Vou dividir o 90. Então, ó, x é igual a 90 dividido por 9. 90 dividido por 9, x é igual a 10. E agora para descobrir y, pega qualquer uma das duas equações. Para descobrir y, eu peguei a primeira equação, a lá de cima. 2x mais y igual a 20. 2x mais y igual a 20. Então, se eu já sei o valor de x, ó, que é 10, no lugar do x aqui, no lugar desse x, eu vou colocar 10. Beleza? Então vai ficar, como eu já disse, quando tem um número junto de uma letra, nós temos uma multiplicação. Então 2 vezes 10, ó, 2 vezes 10, repete, mais y igual a 20. 2 vezes 10 dá 20, repetiu y, repetiu 20. Então, esse 20 aqui vai ter que ir para o outro lado, não é isso? Para esse y ficar sozinho. Então ficou y igual a 20. Esse 20 foi para lá, ficou menos 20. Y é igual a 20 menos 20, 0. Y é igual a 0. Olha a solução aí. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então a solução aqui nós temos 10 e 0. Ok? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. É um pouquinho complicado realmente, mas se você for acompanhando aos poucos, você consegue desenrolar. Beleza? Então, se não entendeu, teve alguma dúvida aí, tenta voltar, tenta rever novamente algumas questões que você ficou aí em dúvida e você vai conseguir desenrolar, beleza? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, não perde tempo. Está cheio de dicas, né? Cheio de aulas maravilhosas. Se curtiu, dá um like aí, é bem importante pra gente. Beleza? Então, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!